Tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou aqui do grupo Saber Investir Bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar introduzindo o assunto de renda fixa, algumas características, alguns tipos de títulos, o que a gente pode estar olhando neles. Então, bora pro vídeo. O conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser tomado como base para recomendação de investimento. Então hoje eu vou abordar 4 aspectos: o que é renda fixa, algumas características comerciais, títulos públicos contra os títulos de crédito privado e também as rentabilidades. Então, pessoal, para começar explicando o que é a renda fixa, ela é um título de dívida. Um emissor, uma instituição, alguma entidade precisa captar recurso para fazer um investimento, algum projeto ou ter algum fluxo ali, pagar algumas contas, antecipar algum recurso. Ela pode emitir um título de dívida, tá? E por ser um título de dívida negociado aí como instrumento financeiro, ele possui alguns riscos. Entre os riscos estão o risco de mercado, que é a oscilação do seu preço, a oscilação do seu valor, tá? Na renda fixa a gente chama isso de marcação a mercado. Como que isso funciona? Vamos supor que você contrate um título público pré-fixado que te pague 12% ao ano. Esse título ele é influenciado pela taxa de juros, certo? Então vamos supor aí que o Copom ou o Banco Central tem uma decisão de aumentar a taxa de juros, aumentar a Selic para, por exemplo, 13% ao ano. Então, se a taxa de juros for para 13% ao ano, você terá um título que paga 12% ao ano. Consequentemente, ele vai ter uma desvalorização, porque é melhor para o investidor comprar ali um título a mercado de 13% ao ano do que resgatar esse seu título a 12% ao ano. Então, isso é efeito de marcação a mercado. O seu título ele vai perder valor por estar sendo negociado a uma taxa inferior à do mercado. O contrário também é verdadeiro. Caso você tenha um título de 14% ao ano e o Copom faça alguma alteração e mude para, por exemplo, 12% ao ano, vamos supor assim, o seu título ele vai ter uma valorização melhor. O seu título ele vai estar mais precificado porque ele está pagando acima do mercado. O segundo risco é o risco de liquidez. O risco de liquidez é o risco de você não conseguir resgatar o seu título a qualquer momento. Vamos supor, por exemplo, as LCAs, que são uma letra de crédito do agronegócio emitido por instituição financeira. Você tem uma carência mínima de 9 meses para deixar aplicado para só depois poder negociar esse título. Ou seja, caso você precise do recurso nesse intervalo de 9 meses, você não consegue resgatar. Em outras palavras, ele não é líquido. E o último risco é um risco que não tem na renda variável, que é um risco específico de renda fixa, que é o risco de crédito. Por ser um título de dívida, alguém está prometendo te pagar o valor. Então o emissor ele vai te pagar o valor no prazo acordado e na taxa acordada. Caso esse emissor venha a falir ou não ter condições de desembolsar para pagar esse título, você não recebe. Então esse é o risco de crédito, é o risco de calote, de você não receber o dinheiro. Passando aqui agora para algumas características comerciais que você pode se deparar quando você está comprando, adquirindo aí uma renda fixa. A primeira é a carência contra o vencimento. A carência é um prazo mínimo acordado para você que você não pode mexer no título. Vamos supor ali a LCA, que eu dei o exemplo, 9 meses. Essa é a carência. Você tem que deixar 9 meses aplicado. Já o vencimento é a data fim do título. No vencimento é quando esse valor volta para você, ele é pago pelo emissor. Então ele volta para sua conta corrente, ele volta para sua conta da corretora no vencimento. É o último dia do título. No caso da LCA, normalmente o vencimento ele é baseado no prazo médio da carteira que tem a ver com o agronegócio. Então, vencimento é quando o emissor te paga e acaba a operação. Os títulos de renda fixa eles podem ter alguns indexadores, sendo o mais comum dele o CDI. Mas além do CDI, eles podem render alguns outros índices, por exemplo, o IPCA, ou a própria Selic, ou ele pode ser pré-fixado. Então tem uma gama bem grande de indexadores. Quando você vai aplicar, o título seu ele pode ter uma taxa pré-definida, vamos supor 11% ao ano, ou ele pode render, por exemplo, 100% do CDI, no caso de um título pós-fixado, ou ele pode render IPCA mais alguma coisa, por exemplo, tá? Não é limitado a isso, pode ser que tenha outros aspectos, outros indicadores, mas em geral esses três aí são os mais
utilizados. Então existem 3 tipos de título: os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos, que tem um índice, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 5. Isso é um título híbrido. Os indexadores é bom saber porque eles influenciam no risco de mercado. Um título pós-fixado, ele tem o menor risco de mercado. Ele tem pouca oscilação da marcação a mercado. Praticamente ele não tem, na verdade. Então o título ele vai ter uma correção diária, sempre positiva, acompanhando a variação da taxa de juros. E não é o caso, por exemplo, de um título pré-fixado, que foi o que eu expliquei. Caso você queira resgatar antecipadamente, você precisa vender esse título. E dependendo das condições do mercado, você pode incorrer em algum tipo de prejuízo. O mesmo acontece com um título híbrido, IPCA mais 6. Se no caso ali do mercado for IPCA mais 7, você pode vender com prejuízo. Por exemplo, quanto maior a taxa pré-fixada do título, ou seja, se ele for, por exemplo, 100% pré-fixado, que ele só tem um rendimento acordado ao ano, maior o risco de mercado dele. Um título híbrido tem um risco de mercado médio e um título pós-fixado praticamente não tem esse risco. E uma outra abordagem que é importante a gente saber é em relação aos fundos garantidores. Hoje a gente possui 2, que é o FGC e o FGCOP. Importante destacar, esses fundos eles cobrem instituições financeiras. Passando aqui agora para o assunto dos títulos públicos, que é uma parte aí da aula de hoje, você pode entrar no site do Tesouro Direto, clicar aqui em títulos, preços e taxas e você vai encontrar então quais são os títulos do dia. Todos os dias tem algum tipo de oscilação. Então vamos lá, ó. Tesouro pré-fixado, também chamado de LTN. Tesouro pré-fixado, chamado de NTNF, que ele possui o juro semestral. Tesouro Selic, tá bom? Então Tesouro Selic aí o LFT, que você pode encontrar esse tipo de nomenclatura, que ele é pós-fixado, ele acompanha a taxa de juros do mercado. O Tesouro IPCA, que aí tem os prazos 2029, 2035, 2045, que aqui no caso são os NTNB, né? Então aqui tem o NTNF e aqui tem o NTNB. Então como eu expliquei antes, esses títulos eles sofrem algum tipo de oscilação baseado na taxa de juros. Por exemplo, o Tesouro pré-fixado, hoje você para comprar ele, você pagaria e compraria um título que rende 11,8% ao ano. Se amanhã ou depois isso aqui for diferente, o seu título vai sofrer uma marcação a mercado. Isso já não acontece com o Selic. Porque como ele rende a Selic mudando, ele vai acompanhar essa oscilação. O Tesouro IPCA rende inflação mais uma taxa pré-fixada e dependendo de como tiver essa taxa pré-fixada no mercado, você também vai ter uma marcação a mercado aí influenciando no valor do seu título. E quais são as opções de crédito privado que a gente tem? A gente tem as opções emitidas aí por instituições financeiras, CDBs e o RDC. O CDB e o RDC é praticamente a mesma coisa, só muda que um é de banco e o outro é de cooperativa. As LCIs e LCAs, que são emitidos por bancos e cooperativas, esses dois aqui possuem o fundo garantidor de crédito, ou seja, faliu o banco, faliu a cooperativa, você tem aí 250 mil por CPF aí pelo fundo garantidor, certo? Tem os CRIs e os CRAs, que são emitidos por securitizadoras, elas compram uma carteira e vendem em forma desses títulos. Eles são parecidos com LCI e LCA, não tem imposto de renda, certo? Não tem nenhum tipo de imposto de renda, tem ali a carência é acordada, vencimento é acordado, só que no entanto eles não têm fundo garantidor de crédito. Mesma coisa para as debêntures. A diferença é que a debênture ela é emitida por alguma empresa. Vou dar um exemplo bem clássico. A Taesa, vamos supor que a Taesa quer aí um dinheiro para estar investindo em alguma linha de transmissão nova, ela vai lá, emite uma debenture, os investidores compram essa debenture e com o dinheiro ela faz o investimento e vai amortizando nos prazos que forem acordados com a empresa. Uma coisa que é importante destacar referente à renda fixa é que, por exemplo, o CDB e o RDC, eles possuem imposto de renda, retido em fonte, mas imposto de renda. Então vamos supor que você aplicou R$1.000, ele teve aí um rendimento de 10%, rendeu então R$100, em cima desse 100 ele vai ter o imposto de renda. Quanto que eu vou pagar? Depende do prazo. Até 6 meses você vai pagar 22,5% em cima desse valor. De 6 meses a 1 ano você vai pagar 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. E a partir de 2 anos, a alíquota mínima, 15% de imposto de renda, tudo retido em fonte. Então aí na hora que você pedir para resgatar, o banco mesmo já faz o ajuste, a corretora mesmo já faz o ajuste e entra líquido na sua fonte. Você não precisa emitir nenhum tipo de DARF ou ter enrolação com o imposto de renda. Falando um pouco sobre a taxa de juros básica, a Selic, aqui no site do Banco Central você pode entrar.
eu vou deixar o link na descrição, você vai encontrar o histórico da nossa taxa de juros. Historicamente, o Brasil tem taxas bem altas, né? Por exemplo, aqui em 31 de julho de 2024, houve uma reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que define, estabelece a meta da Selic e manteve para 10,5% ao ano, certo? Então aqui você pode puxar os históricos, você vê que a gente teve períodos que foi 13,75%, períodos que foi bem baixo aqui, ó, 2% para estimular a economia, né? Foi na época da pandemia. Aí a gente teve períodos que a taxa foi bem mais alta, quer ver aqui, ó, 1999, por exemplo. Aqui, ó, a gente chegou com uma meta de Selic a 45% ao ano. Pensa só nisso, em 2 anos aí você já dobrava o seu recurso aplicado. A Selic acaba sendo um medidor também de economia, né? A Selic muito alta significa que a economia não está indo tão bem, precisa dar uma refreada para reduzir a inflação, reduzir a hiperinflação, e no caso de uma Selic baixa, significa que precisa estimular a economia, então o crédito fica mais fácil para tomar, as empresas tomam mais crédito, as pessoas tomam mais crédito, acaba desenvolvendo o consumo e a gente vê um crescimento na economia. Referente então à taxa de juros, por exemplo, como que o governo, ou o Tesouro Nacional, ele vai vender um título que rende 11,8% ao ano? Da onde que ele tirou essa informação? Da onde que ele tirou essa rentabilidade? Por que ele não paga 10,5% que é o mercado? Então, ó, esse título ele é 2027, ou seja, ele vai vencer em janeiro de 2027. E da onde veio esse 11,8%? Ele vem da estrutura termo da taxa de juros, que você pode conferir aqui no site da Ambima. Então, ó, se a gente puxar aqui a estrutura do pré-fixado dos juros, em um ano ela está projetado 11,6%, em 2 anos 11,8% e em 3 anos 11,86%, que é aproximadamente o valor que está sendo negociado o título pré-fixado. Lembrando que aqui está sempre em dias úteis. Então a gente vê aqui que a expectativa é de aumento da taxa de juros. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve. Aí na descrição tem o link do nosso Telegram, Saber Investir Bem. Tem também o link do grupo aberto para membros, entra lá, tem muitas informações interessantes. Todo dia aí o pessoal está comentando, compartilhando aí experiências, conhecimento, tá? Fica aí então, aí entra no Telegram, compartilha o vídeo com mais alguém, consegue mais uma pessoa aí para assistir com a gente e ter essa informação de renda fixa. Muito obrigado pessoal, até a próxima e tchau!